Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar, irmão. Pai nosso que está no céu, mais uma vez estamos na tua presença, Pai querido, para agradecer ao Senhor, Pai, por mais uma semana que passamos, pelas tuas mãos de poder e de misericórdia que nos guarda, que nos protege. Pai, muito obrigado, Senhor, também pelo teu amor, teu carinho e a paz que nos concede aos teus filhos. E por essa oportunidade, Senhor, desse santo dia, Senhor, estamos aqui na tua casa, para nos louvar, exaltar e glorificar o teu santo e poderoso nome e aprender mais de ti. Muito obrigado por cada irmão que aqui chegou, para me pedir, meu papai, querido, por aqueles que não puderam chegar, que esteja com cada um dos teus filhos, abençoando grandemente a vida deles. Pai, abençoa nós aqui neste momento, meu Deus. A tua palavra que vai ser lida e explicada, meu Deus, maravilhoso. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo falando através de mim, e a tua igreja que aqui está possa ouvir, compreender e sair daqui edificado pelo teu Espírito Santo. Pedimos suas bênçãos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Eu já convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 33. Os irmãos podem se assentar, ficar à vontade, irmãos. Jeremias, capítulo 33. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus para meditar na manhã de Santo Sábado. Versículo 3 da palavra de Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não o sabes. Irmãos, nós estamos findando mais um ano 2024, já estamos no fim do ano. Eu creio, meus irmãos, que durante esse ano, muitas pessoas tiveram um momento muito feliz, muito alegre, né? Tiveram grandes conquistas. Isso é muito gratificante, isso é muito maravilhoso para todo ser humano. É viver uma vida alegre, viver uma vida feliz, vida abençoada. Mas no decorrer de todo esse ano, eu creio que muitas pessoas passaram por momentos difíceis, momentos de lutas, momentos de perda. E nós vemos também o nosso país, né, passando por dificuldade, foi enchente, foi perda de pessoas, perda de bem material. Vemos guerra, vida sendo ceifada. Então, foi momentos de difícil para muitas pessoas. Grandes dificuldades, lutas as pessoas passaram. E o que nós ensina a palavra de Deus, será que durante todo esse tempo, durante toda essa dificuldade que as pessoas passaram, nós levantemos um clamor a Deus? Nós pedimos a Deus, intercedemos por essas pessoas que passaram por momentos difíceis. Para as pessoas que tiveram perda, pessoas que muitas vezes você assiste, a pessoa fala assim: olha, eu não tenho um chão para pisar. Eu não tenho para onde eu ir. Eu perdi tudo. Meus bens maiores perdi, que foi esposa, que foi filhos. Mas será que nós levantemos, irmãos, um clamor em favor dessas pessoas que passaram por tantas lutas, por tanta dificuldade? E a palavra de Deus diz aqui, que o Senhor diz para Jeremias: clama a mim. O Senhor está garantindo, Deus está garantindo a Jeremias, irmãos, que ele deveria apenas invocar o seu nome para que ele fosse respondido, que ele fosse ouvido, que fosse suprido a necessidade dele. E Deus, irmãos, está pronto para ouvir as nossas orações. Por um momento que nós passamos de luta, de dificuldade, mas também Deus está pronto para ouvir as nossas orações no momento de agradecimento, de alegria, de prazer, de grande regozijo que temos. O nosso Deus, Ele está pronto. O nosso Deus está com o ouvido aberto para ouvir as nossas orações. Mas será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos orando a Deus?
Será que nós estamos agradecendo a Deus? Será que nós estamos clamando a Deus por as pessoas que sofrem também, que passam por essa necessidade? Mas Deus está pronto para nos ajudar. Deus está pronto para nos socorrer, suprir a nossa necessidade. Mas o Senhor Jesus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Mas o Senhor poderia seguramente atender a nossas necessidades sem que pedíssemos. Afinal, nós servimos esse Deus maravilhoso. Nós cremos nesse Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando nós pedimos a Deus, que quando nós se colocamos diante do Senhor, nós dobramos o nosso joelho, nós reconhecemos que só Ele é Deus, oh glória a Deus. Nós reconhecemos que Deus Ele é soberano. Nós reconhecemos que Deus é um Deus de poder, de glória e de majestade, e que está no controle de todas as coisas. Nós reconhecemos nosso Deus. E que nós, pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, nós não conseguimos fazer nada. Tudo está no poder de Deus. Tudo pertence ao poder divino. E nós devemos reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. E quando, irmãos, nós pedimos algo a Deus, devemos nós humilharmos diante do Senhor Jesus. Devemos nós colocarmos de lado todas as nossas preocupações para falar com o nosso Pai que está no céu. O sábio Salomão, lá em 2 Crônica, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus. Em 2 Crônica, no capítulo 6, o sábio Salomão ele faz um pedido a Deus. 2 Crônica, capítulo 6, a partir do verso 26, ele diz o seguinte: quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessares teu nome, e se converter dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado do teu servo e do teu povo Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que andem, e da chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhoto ou lagarta, cercando a alguns dos seus inimigos na terra da sua porta, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, estendendo as tuas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conhece o seu coração, pois só tu conhece o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andares nos teus caminhos todos os dias em que viveres na terra que deste aos teus pais. E nós vemos que esse pedido de Salomão, irmãos,
Deus, Ele responde. Deus, Ele responde lá, aqui no capítulo 7, no versículo 14 e 15, que Ele diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o verso 15 diz assim: agora estarão abertos os meus ouvidos, estão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Nós vemos que a palavra de Deus já nos mostra que para nós buscarmos a Deus, para Deus ouvir a nossa oração, é necessário que haja um aquebrantamento de coração, que haja uma humildade, para que busquemos a Deus, para que nós clamemos a Deus e para que Deus possa responder às nossas orações. O ouvido do Senhor não estão tapado, o olho do Senhor estão sempre aberto, para que ouvir e para ver as nossas necessidades. Mas é necessário que nós, primeiramente, se coloquemos diante de Deus. Verdadeiramente se prostremos diante de Deus com humildade, para que Ele possa, então, ouvir as nossas orações. Porque nós servimos e nós adoramos um Deus santo e um Deus verdadeiro. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo também a palavra de Deus lá no Salmo 145. Salmo 145, nós vamos ler o versículo 17 até o verso 20, que diz a palavra de Deus assim, a partir do versículo 17. Ele nos diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Santo é o Senhor, justo é o Senhor. Então, a nós, como servo do Senhor, que procuramos andar na presença de Deus, que procuramos obedecer ao Senhor, nós temos que também que ser justo, para que Ele possa ouvir as nossas orações, porque Deus, Ele é justo e Ele é santo. E o verso 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que ele clama a Deus, ele busca a Deus todos os dias, e às vezes a pessoa fala: eu pedi a Deus, eu clamei a Deus, e Deus não ouviu a minha oração não passou do teto. Mas nós precisamos invocar a Deus em verdade. Nós precisamos invocar a Deus porque nós cremos em Deus, nós servimos a Deus, nós adoramos a Deus. Não porque nós precisamos de algo de Deus. Eu preciso de algo do Senhor e eu sei que o Senhor vai ouvir a minha oração. Eu sei que eu estou precisando disso, Deus vai ouvir. Nós precisamos sim, e Deus ouve, mas nós temos que ser fiel ao nosso Deus. Nós precisamos ser justo ao nosso Deus. Nós precisamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, para que então Ele possa responder às nossas orações. A palavra de Deus é muito clara quando diz assim, que Ele está perto, Deus nunca nos deixa, Deus nunca nos desampara. Ele sempre está ao nosso redor. Mas nós precisamos de fazer a nossa parte para que Deus possa ouvir as nossas orações e responder segundo o tempo determinado por Ele. E o verso 19 diz assim: Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Nós sabemos que na palavra de Deus tem muitos, exemplos que nós podemos ver, mas eu escolhi 3 exemplos que Deus cumprirá o desejo daqueles que o temem. Primeiro é o desejo de Ana.
é bastante conhecido lá em Samuel. Quando Ana ela foi rejeitada pelo seu esposo, teve que dar a sua vez de esposa para uma outra mulher, porque ela não dava filho, não tinha filho, era estéril. E ela, diz a palavra de Deus, que ela orava a Deus constantemente, a ponto dela não soltar mais a fala. Ela simplesmente mexia com os seus lábios. E o sacerdote, ele disse, olha mulher, você está embriagada, você está bêbada. Ela disse, não, ela não estava bêbada. Ela estava atribulada de coração. Ela orava constantemente a Deus, para que Deus viesse dar um filho a ela. Ela não desistia, orava a Deus no templo, buscava a presença de Deus. E Deus não deu para ela um filho. Deus deu a ela o filho, né? Que foi Samuel. Mas ela era uma mulher temente a Deus. Ela era uma mulher que buscava a Deus constantemente na sua vida. Ela nunca desistiu de orar. Ela nunca desistiu de clamar a Deus. E ela tinha certeza que na hora certa, no tempo certo, Deus ouvia a sua oração e Deus supria o desejo que ela tinha no seu coração. Nós nunca devemos desistir de orar ao Senhor. Nós nunca devemos desistir de buscar o Senhor. Nós temos que insistir constantemente, todos os dias da nossa vida. Porque no tempo certo, no tempo determinado, Deus ouve e responde às nossas orações. Segundo exemplo que nós temos aqui é da mulher do fluxo de sangue, né? Tudo conhecido muito, aquele texto, né? A mulher há 12 anos sofria com aquele fluxo de sangue. Até teve uma mensagem que o pastor pregou aqui, que ele explicou tudo os 12 anos, a mulher explicou tudo os 12 anos, né? Que não foi um período tão pequeno. Mas ela disse, é o dia que eu tocar na hora da veste do Senhor, aí é fé, irmão. Aí ela colocou a sua fé em ação. O dia que eu tocar na hora das vestes do Senhor Jesus, eu sei que eu vou ser curada. E ela, Jesus passando por meio da multidão, a multidão ali apertando o Senhor Jesus, e teve uma hora que ele falou, olha, alguém tocou em mim. O discípulo, Senhor, mas alguém tocou no Senhor, a multidão como é que está? Estão te apertando, é muita gente, olha aqui, ó. É muita gente, Senhor. Estão te apertando aqui. Ele falou, não, mas de mim saiu virtude. E ela foi curada daquela enfermidade, daquela hemorragia que há 12 anos aquela mulher sofria com ele. É fé. É fé que temos em Deus. Se nós queremos alcançar também o nosso objetivo, seja ele qual for, nós precisamos ter fé. Outro exemplo é de Abraão. Abraão, ele não tinha filho e Deus prometeu a ele um filho. Ele falou, Senhor, mas o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. O Senhor falou, não, não é o Damasceno Eliezer, é aquele que vai sair da sua entranha, disse o Senhor a Abraão. E Abraão, ele questionou a Deus novamente. Ele disse, Senhor, mas eu só tenho aqui o Damasceno Eliezer. É ele que é o mordomo da minha casa. O Senhor falou, não, não é. Sai dentro da sua casa aí. E Abraão saiu, o Senhor falou para ele, olha o céu aí, como é que está. Conta as estrelas, você pode contar as estrelas? Assim vai ser a sua descendência. É o temor de Deus. Abraão foi um homem que andou na presença de Deus. Foi um homem que nunca negou a sua fé em Deus. É um homem que deu seu filho em sacrifício, mas em momento algum ele negou o Senhor Jesus. Esse é o que teme, diz a palavra de Deus aqui. Esse é o que teme ao Senhor, e Deus ouvirá o seu clamor e o salvará. Quantas vezes você tem clamado a Deus? Quantas vezes a igreja do Senhor tem clamado a Deus? Quantas vezes, irmãos, nós temos buscado a presença de Deus, seja por motivo de uma enfermidade, seja por motivo de uma viagem, seja por motivo de um trabalho, seja por motivo de alguém que perdeu seu ente querido. A igreja tem se colocado diante do Senhor Jesus,
A igreja tem buscado a presença de Deus, tem colocado a sua fé em ação, porque Deus está pronto. Ele disse que Ele está com os seus ouvidos atentos, o Senhor está contemplando a tudo, está santificando este lugar, está abençoando este lugar, e nós sentimos a presença de Deus aqui todos os dias da nossa vida. Não devemos nós te acomodar como cristão que somos, porque eu aceitei Jesus há tanto tempo, porque agora Ele é o Senhor da minha vida. Nós temos que confessar a nossa fé todos os dias da nossa vida. Nós precisamos nos examinar a nós mesmos, fazer uma reflexão como que nós estamos como cristão, como que nós estamos vivendo diante do mundo tão cheio de dor, de tanta injustiça que nós estamos vivendo, irmãos. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos orar a Deus, colocar a nossa fé para que as coisas aconteçam, para que Deus olhe para nós, pela nossa vida, pela nossa obediência, pelo nosso caminhar com Deus todos os dias. O Senhor ouviu a oração da mulher do fluxo de sangue, que sofria há tanto tempo. O Senhor curou, libertou, restaurou a vida dela. O Senhor ouviu a oração de Abraão, que era um homem que andava na presença de Deus, considerado hoje o nosso pai da fé. Deus ouviu a oração de Ana, que era humilhada, sofria, teve que dar a sua vez para uma outra mulher, que gerava filho, era humilhada por essa mulher, mas ela não desistiu de buscar a Deus. Ela não desistiu, ela clamava ao Senhor todos os dias. Ela buscava a presença de Deus e sabia que Deus ia responder às suas orações. Nunca nós devemos de desistir, irmãos. Nós devemos buscar a Deus, clamar a Deus. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. E o versículo 20 aqui do Salmo, só a parte A do versículo, irmão, diz assim: o Senhor guarda a todos os que o amam. Você ama a Deus? Você busca a Deus? Você confia em Deus? Deus olha, Deus cuida de você. E eu quero ler apenas mais 2 versículos da palavra de Deus, que nós encontramos em Isaías 58, para nós encerrarmos aqui. Isaías capítulo 58. Cinquenta e oito, 9 até o versículo 11. Que diz assim: então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás, e ele dirás: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar a vaidade. O Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor ouve o nosso pedido no momento da angústia, do sofrimento. Mas diz a palavra de Deus que isso acontece se tirarmos do meio de nós o jugo, ou seja, aquilo que é abominável aos olhos de Deus, aquilo que Deus não se agrada com ele, que é, como diz aqui, é o estender o dedo, é o jugo, ou seja, o pecado, que muitas pessoas vivem no pecado, mas clamam a Deus e Deus certamente não vai ouvir o pedido desta pessoa. Verso 10 diz assim: se abrir a tua alma aos famintos e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. Oh, glória a Deus! Muitas vezes, irmão, nós negligenciamos 1 quilo de alimento para uma pessoa. Às vezes negligenciamos um prato de comida. Negligenciamos qualquer que seja, qualquer pessoa precisa, ou seja, uma roupa, um calçado. Deus nos diz que a nossa luz vai ser como ao meio-dia se assim nós fizermos, ou seja, se nós suprimos a necessidade, se nós olharmos para o nosso semelhante e nós ajudarmos. Então, a nossa luz, ela nasce como ao meio-dia. E o versículo 11 diz assim: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma
em lugares secos, e fortificará teu osso, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Você sempre é abençoado, você sempre é próspero, você sempre é feliz, nunca vai lhe faltar nada. A bênção do Senhor está sobre a sua casa, a bênção do Senhor está sobre o seu trabalho, a bênção do Senhor está sobre a sua saúde, sobre a sua família. Você sempre é abençoado, você sempre é feliz, porque assim diz a palavra de Deus. E lá no Salmo 1, né, diz que somos como árvore plantada junto a ribeiro de água. Na estação seca, nunca ela murcha, mas as folhas são verdes e nós estamos abençoados em Deus. Oh, Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por nós te servir. Obrigado, meu Deus, por nós permanecer firme na tua presença. Mesmo diante das lutas, das dificuldades, sim, nós não devemos nunca nós enfraquecer a nossa fé, porque Deus olha por cada um de nós, Deus cuida de cada um de nós, e aqui na palavra de Deus, aqui no versículo 11, ele diz que nós somos como um jardim regado, ou seja, sempre estamos felizes, sempre estamos alegres e sempre estamos servindo e adorando o nosso querido e bondoso Deus. Portanto, meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus continue com sua mão de poder e de misericórdia sobre nós, né? Que o Espírito Santo do Senhor nos dê orientação, sabedoria, para que nós venhamos sempre servir a Deus, se alegrar na presença de Deus, buscar a face de Deus e saber que nós somos abençoados e bem-aventurados na presença do nosso Pai Celestial. Amém, irmãos?